Olá, querido, olá, querida, bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu tenho certeza que muitas mensagens podem mudar o rumo da sua vida, podem abençoar você, podem te dar uma luz, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E nós estamos aqui nos propondo a usar esse canal como uma ferramenta para produzir fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem aí muitas mensagens que vão edificar você e te abençoar, e pode compartilhar, fale para outros do canal do YouTube da ADVEC. Vai ser bênção. Um forte abraço. Vamos começar mais uma transmissão do nosso culto, que costuma ser aqui na igreja, na terça-feira, o culto da palavra. Porque nós acreditamos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então nós vamos orar. Senhor, te damos graças porque estamos na tua presença, porque tu és um Deus bom, que cuida de nós, um Deus que nos ama, e a prova do seu amor é Jesus ter vindo ao mundo e ter morrido por nós. Pedimos uma bênção para cada pessoa que está ligada agora e participando desse culto. Quero, Pai, te pedir que a tua grandeza, a tua misericórdia, a tua bondade, o teu milagre alcance vidas no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos iniciar sempre com louvor e adoração. Deus habita no meio dos louvores. Então, aí na tua casa, sei lá, no escritório ou no hospital, onde você estiver, adore aquele que é digno de honra e de glória para sempre. Glória a Deus. Quantos estão alegres de poder estar aqui na casa do Senhor? Quantos estão alegres em Cristo Jesus? Será que você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado? Diga assim para ela: meu irmão. Não, diga com fé: meu irmão, a última palavra ao teu respeito vem do Deus Todo-Poderoso. Diga isso mais uma vez com fé: a última palavra ao teu respeito vem de um Deus Todo-Poderoso, e esse Deus está aqui nessa noite. Quantos vieram aqui para adorá-lo? Se você veio aqui para adorar esse Deus, erga as suas mãos e dê um brado bem forte a Ele. Nós te adoramos, Jesus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, nós somos filhos. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa,
suas mãos aos céus. Você é filho de Deus. E é por isso que você está aqui nessa noite. Nós estamos aqui, Pai, para te entregar todo o nosso melhor, porque nós cremos em Ti, que Tu és o nosso Deus. Declare mais uma vez comigo, diga: escolhido, perdoado. Eu sou, não sou. Tu és por mim. Sim, eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem diz que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim, somos filhos. Sim, em tua casa, Pai, ao lugar, Senhor, sou filho de Deus. Sim, eu sou. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, Senhor Jesus, há poder no Teu nome, Senhor Deus. O Teu nome tem todo o poder, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. O nome sobre todo o nome é o Teu, Jesus. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Você pode cantar isso? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, Jesus, há poder no Teu nome. Há poder no nome de Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
glória a Deus, glória a Deus. Estamos transmitindo o nosso culto e declarando a soberania e a grandeza do nosso Deus que governa todas as coisas. Há um Deus maravilhoso que cuida de nós, que nos abençoa. Eu gosto de dizer que os princípios da palavra de Deus já foram testados. Deus não tem que provar nada para ninguém. Se você quer que funcione, obedeça os princípios da palavra de Deus e eles trarão resultados para a sua vida pessoal, emocional, material, familiar e espiritual. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. Daqui a pouco nós vamos ouvir o pastor Christian, que é o nosso pastor em São Paulo. Ele vai trazer uma palavra de Deus, ele é um grande pregador e vai abençoar a nossa vida através da palavra do Senhor. Mas nesse momento, nós queremos falar com você. Você que é membro do corpo de Cristo, você que é da igreja de Jesus, você que aceita a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para você aceitar uma parte e rejeitar outra. A palavra de Deus não é um livro que você diz assim, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Ou você crê e pratica, ou então você não crê e não pratica. E o ato da oferta é um ato da palavra de Deus, onde a Bíblia nos ensina que a oferta é o nosso reconhecimento à soberania e grandeza de Deus. A oferta é um ato de honra a Deus. Quando você oferece dízimos e ofertas, você está dizendo que você depende de Deus, não dos homens. Você está dizendo que Deus é soberano e Senhor sobre a sua vida. E aqui na terra, Deus deixou comigo e com você a responsabilidade de realizarmos a obra de Deus. E Deus, que não fica devendo nada para ninguém, transforma a tua semente de honra a tua oferta de honra em uma semente para você ser abençoado, para você, não é, usufruir do próprio ato prático de fé ao oferecer a Deus uma semente de honra. Então, eu quero convocar você nessa hora. Eu sei que Deus tem colocado milhares de pessoas. Eu sei que não é a minha palavra, eu não convenço ninguém, eu não obrigo ninguém a dar oferta. A oferta é um ato de fé, estão aí as contas da igreja. Você pode fazer transferência bancária das contas da igreja, você pode enviar por cartão de crédito a sua oferta, se assim você quiser. É só esperar acabar essa transmissão para você não perder nada, entrar aqui no site da igreja e você pode fazer, não é, a oferta via cartão. Tem que preencher um cadastro, se você já tem, já é direto, tá certo? E você pode ofertar com cartão ou transferência bancária. Você que é membro da ADVEC, as nossas igrejas estão abertas não para prestar culto aberto, mas se você quiser entrar para orar, se você quiser trazer a sua oferta, o seu dízimo, atendimento pastoral, aqui na igreja sede vai de 9 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta, o atendimento pastoral. A nossa área administrativa está aberta, nas horas do culto estão abertas, e a igreja aqui na terra, os compromissos que temos só são resolvidos, não é por causa de governo, não é dinheiro de governo, não é nada disso, mas a bondade, a liberalidade, o amor e a fé dos irmãos em investir no reino. E eu tenho certeza que Deus colocou pessoas aí que estão ouvindo, que creem nisso. E eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a tua semente colheitas abençoadas, colheitas extraordinárias, colheitas incontáveis venham sobre a sua vida. Que Deus, que não depende de lógica humana, nem de governo, nem de coronavírus, nem de nada. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele pode operar um milagre na tua vida nesse tempo, para que a glória seja dele e não sua e não minha. Eu declaro a bênção de Deus, a colheita de Deus sobre a tua semente, e que venham bênçãos sobre bênçãos. Repito, se você quiser enviar uma oferta via cartão, aí você vai usar, assim que acabar
ok? Deixa acabar para você não perder nada. E você aqui no site, você pode enviar direto a sua oferta de cartão de crédito. E estão aí os números das contas da igreja, se você quer fazer transferência. Que assim o Senhor te abençoe, o Senhor te multiplique, as janelas dos céus sejam abertas sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho certeza que o seu coração, você está preparado? Então nós vamos ouvir o pastor Christian, que vai trazer uma mensagem muito abençoada. Quero aproveitar, convidar você, na sexta-feira, de 8 da noite às 10 da noite, eu vou transmitir aqui uma live muito interessante, mostrando as obras sociais que nós apoiamos. São mais de 3.000 pessoas por dia: a Midian, a Josiane, a Raquel Mello, a Raquel Malafaia, a Nani, Matheus França, Marquinhos e Lília, a Cleide Jane, Pastor Jabes, Luciano Subirá, Cláudio Duarte, eu, Elisete, a minha esposa, vamos estar aqui transmitindo pelo meu canal, não é, no YouTube, Silas Malafaia Oficial, ou então aqui pelo advec.org, tá certo? Vamos então à palavra de Deus que alimenta, que produz vida e prosperidade. Vamos ouvi-la. Olá, querido, a paz de Cristo para você, para a sua família, que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, e se você puder acompanhar, está em Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40, nós vamos ler do verso 28 até o versículo de número 31. Diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, glória a Deus, e subirão com asas como águias, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que texto maravilhoso! A leitura do texto de Isaías, capítulo de número 40, do verso 28 ao 31 que nós lemos, já nos traz alívio, conforto, alento em tempos tão difíceis que a terra vem experimentando, que a humanidade vem sofrendo. Mas como nós temos esse recurso espiritual maravilhoso, a palavra de Deus, que nós podemos aplicar na nossa vida nesse tempo, nós podemos encontrar consolo nessa palavra. O capítulo 40 de Isaías é um capítulo maravilhoso, vale a pena a leitura de todo o capítulo. Quando nós lemos o capítulo de número 40, nós podemos perceber que ele tem algumas divisões, e é sobre isso que eu quero falar. Eu, lendo o capítulo de número 40, eu dividi o capítulo 40 em 3 partes. 3 coisas que nós podemos facilmente perceber no capítulo 40 de Isaías. Primeiro, nós percebemos a grandeza de Deus, ou seja, um Deus que é grande e maravilhoso, todo-poderoso. Em segundo lugar, a segunda parte fala sobre um homem que se cansa, fala sobre a fragilidade da humanidade, a fragilidade dos homens. E a última parte, nós lemos aqui, fala sobre um Deus todo-poderoso que interage com esse homem, renovando as suas forças e o abençoando. E é sobre essas 3 coisas que eu quero mencionar, e em seguida nós vamos fazer uma oração. E eu quero declarar profeticamente para a sua vida, que neste tempo que nós estamos agora, Deus também vai
te renovar, vai te abençoar e vai interagir de forma poderosa com a sua vida. Se não, a primeira parte é um Deus poderoso que não se cansa. É a primeira coisa. O capítulo 40 exalta a grandeza de Deus. No versículo de número 4 do capítulo de número 40, se você está com sua Bíblia, dá uma olhadinha. Diz, todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos. Está falando de um Deus que abate aquilo que é grande e exalta o que está embaixo. Isso é um Deus grande. No versículo de número 5, diz que a glória de Deus se manifestará. Tudo sobre a grandeza desse Deus. No versículo de número 8, diz, seca-se a erva e caem-se as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Está exaltando a palavra de Deus. Então você observa que a primeira parte do capítulo 40 é toda sobre o poder de Deus, tudo sobre a exaltação desse Deus que é poderoso. No versículo de número 12, diz, quem mediu com seu punho, outra versão diz, na concha da sua mão, e tomou a medida dos céus a palmo, colocou na concha da mão as águas, e mediu os céus aos palmos. Observe, as águas dos oceanos na concha da mão desse Deus todo-poderoso, e um Deus que mediu o céu a palmo, a grandeza e o poder desse Deus. No versículo de número 21, olha que coisa maravilhosa, no versículo de número 21, porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio, e não vos notificou isso mesmo, ou não atentastes para os fundamentos da terra. Está falando que a terra está sustentada sobre fundamentos, e nós sabemos que esse fundamento é a palavra de Deus, aquilo que a ciência chama de eixo imaginário. Não é imaginário, é o poder. A terra sustentada pela palavra de Deus, devidamente inclinada em 23 graus, o que proporciona todas as estações do ano. Deus dizendo, vai ter verão, vai ter inverno, vai ter primavera, vai ter outono, todas as estações sustentadas pelo poder da palavra desse Deus. Preste atenção. No versículo de número 22, eu ainda estou falando de Isaías 40, a primeira parte que mostra o poder desse Deus. É Isaías demonstrando o poder do nosso Deus. No versículo de número 22, diz que ele está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Deus está sentado sobre o globo da terra e os seus moradores são como gafanhotos. Meu irmão, você está aí na sua casa assistindo? Glorifique a Deus, porque o seu Deus é um Deus grande, o nosso Deus é um Deus grande e poderoso. Observe que Isaías está profetizando isso, e Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. E o profeta já está falando, Deus está sentado sobre o globo da terra. Aquilo que só foi atestado, a sua veracidade, só foi atestado em 1492 da nossa era, em que atestaram, durante as viagens de Colombo, quando eles atestaram a esfericidade da terra, ou seja, eles afirmaram que a terra é redonda, é um globo. Isaías, 700 anos antes de Cristo, já está falando, Deus está sentado sobre o globo da terra. Se eles tivessem lido a Bíblia, essa verdade já poderia ter sido atestada muito antes. Esse é o Deus que nós servimos. No versículo de número 26, estou te falando da grandeza de Deus em Isaías 40. Versículo 26 diz, levantai os vossos olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, as estrelas do céu, todas chamadas pelo seu próprio nome. Deus chama as estrelas pelo seu nome. E nós lemos isso, todo mundo sabe, mas eu te lembro que os cientistas dizem que existem pelo menos 100 bilhões de galáxias, cada galáxia com pelo menos 100 bilhões de estrelas. Imagina,
Se existem 100 bilhões de galáxias, existem 10 sextilhões de estrelas. Se você quer saber quanto é 10 sextilhões de estrelas, você tem que pegar o número 1 e colocar 26 zeros na frente. Agora você imagina, isso é o que nós chamamos de universo, ou cientistas chamam de universo visível, ou seja, aquilo que eles podem ver. E eles creem que existem outras tantas galáxias. Então imagina se Deus chama todas as estrelas pelo seu próprio nome. Imagina a grandeza desse Deus. Imagina o poder desse Deus, meu amado. Imagina que os idiomas mais ricos, né, como o português, com aproximadamente 400 mil palavras, o alemão, o inglês, mesmo os idiomas mais ricos, não podem comportar o nome de todas essas estrelas. Então, esse Deus poderoso chama pelo nome estrelas. No seu poder maravilhoso, ele consegue dar nome para todas elas. E Charles Spurgeon declarou certa vez: aquele que conta e chama pelo nome todas as estrelas não corre o risco de se esquecer dos seus próprios filhos. E eu quero dizer para você que você tem um pai, que você é filho, que eu sou filho, nós somos filhos de Deus, e Deus tem o seu nome escrito na palma da sua mão, e Deus não vai se esquecer de você. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nesse tempo, meu amado. No meio dessa pandemia e no meio dessa crise, Deus não se esqueceu de você. Será que você pode dizer glória a Deus aí na sua casa? E encerrando, olha aqui essa primeira parte ainda, Isaías mostrando o poder desse Deus. No versículo de número 25, grife isso na sua Bíblia, por favor. Marque isso na sua Bíblia. Verso 25 diz: a quem, pois, me farei semelhante? Para que lhe seja semelhante, diz o santo. O que Deus está dizendo? Vocês vão me comparar a quem? A quem vocês vão me fazer semelhante? Diz o santo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou incomparável. O nosso Deus é incomparável. E os seus recursos são inesgotáveis. E o seu poder é de geração em geração. Ele é incomparável. E foi isso que Josafá disse na sua oração em 2 Crônicas, no capítulo de número 20. Senhor, tu governas sobre todas as gentes, versículo 6, nas tuas mãos está a força e o poder. Deus governa sobre tudo. É isso que Isaías está dizendo. Não tem como comparar esse Deus. Ele é grande, ele é maravilhoso. Ele salva, ele liberta, ele cura, ele sustenta, ele provê. Ele estende a sua mão, e quando ele estende, não tem diabo no inferno, não tem homem na terra que pode impedir o seu agir. E esse Deus poderoso vai abençoar você e a sua família. A primeira parte do capítulo 40 fala sobre a grandeza desse Deus maravilhoso. Agora, eu disse que isso, né, está dividido, que o capítulo 40 nós podemos dividir em 3 partes. A primeira, o poder desse Deus. A segunda parte da nossa mensagem, que a gente pode identificar no capítulo 40 de Isaías, é aquela que revela a fragilidade da vida, a fragilidade dos homens. Pastor, onde é que está isso? No versículo de número, nós lemos aqui, no versículo de número 28, diz: não sabes, não ouviste, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos filhos da terra, não se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação para o seu entendimento. Verso 29, diz que ele dá força para o cansado, que ele multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. No verso 30 diz: jovens se cansarão, se fatigarão, os mancebos certamente cairão. Está falando da fragilidade, está falando de pessoas que no meio das lutas, no meio das adversidades, vão se cansar, e que Deus vai ter que entrar para multiplicar a força, para dar vigor. Então a primeira parte mostra a grandeza de Deus, a segunda revela a nossa fraqueza, a nossa incapacidade diante de muitas situações da vida. Fala sobre a fragilidade, fala sobre o cansaço. E quem é que não se cansa, meu amado? Quem é que se cansa nessa vida? O que pode nos fazer cansar? O que é que você está experimentando que está trazendo esse cansaço, seja
físico, espiritual ou emocional. Faz parte da vida. Pastor, do que nós podemos nos cansar? Primeiro, nós podemos nos cansar de embates espirituais, guerras espirituais. 1 Reis, capítulo de número 19, o grande profeta Elias, que venceu os profetas falsos, o homem que orava, fechava o céu, orava, o céu se abria, clamava, descia fogo do céu, enfrentou profetas de Baal, no Monte Carmelo, um homem poderoso em obras, e a Bíblia diz que diante de uma situação adversa, diante de uma ameaça de Jezabel, ele fugiu, e a Bíblia diz que ele teve medo, um cansaço espiritual diante de lutas, diante de embates. Ele mesmo disse: eu não sou melhor do que os meus pais. Esse povo eu tenho pregado e eles não têm atentado para a tua voz. Cansaço, quem sabe você está experimentando isso. Você vem lutando, vem orando, vem combatendo, vem no mundo espiritual, guerra após guerra. Nós podemos nos cansar. Do que nós nos cansamos? Das lutas da vida. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo de número 21, versículo de número 15, que Israel desceu para pelejar contra os filisteus, e Davi também desceu a pelejar. E a Bíblia diz que pelejou Davi, e Davi se cansou, cansaço das lutas da vida. É guerra na vida financeira, é guerra na família, são embates lá na empresa, no ambiente do trabalho, e você está enfrentando tanta coisa. Nós podemos nos cansar. Não se esqueça que a primeira parte do capítulo 40 revela um Deus que não se cansa, revela um Deus que tem todo o poder, revela um Deus que coloca na concha da sua mão as águas dos oceanos, que mede os céus a palmos, que chama todas as estrelas pelos seus nomes, que esse Deus que não pode ser comparado a ninguém, porque Ele é incomparável. Esse é Deus. Agora eu estou falando de cada um de nós, que enfrenta a luta todo dia, que está aí diante dessa epidemia. Pastor, o que pode nos cansar? Gálatas capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem. Se ele está dizendo e está nos motivando a não nos cansarmos de fazer o bem, é que às vezes fazer o bem também pode nos cansar. Você ajuda, você investe, você aconselha, você ajuda financeiramente, não é? Sabe aquelas pessoas, seja dentro da sua família ou fora, que você vive ajudando, e você, eventualmente, você pode se cansar disso. O apóstolo Paulo está dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, e ele dá o mesmo conselho em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, e no versículo de número 13, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Pastor, o que mais pode trazer cansaço? Eu posso me cansar do quê? Você pode cansar de esperar. A espera, ela é dolorida em muitos casos. Aliás, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo de número 12, que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Olha, a esperança demorada enfraquece o coração, traz cansaço. A Bíblia diz também que nós podemos nos cansar. E diz a Bíblia no Salmo de número 73, interessante, quando você lê o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, fala também que Asaf se cansou. Se cansou de quê? Ele diz: eu acho que é em vão eu estar purificando o meu coração, eu acho que é em vão eu estar mantendo as minhas mãos limpas, por observar o ímpio, eu quase me desviei. Asaf, cansado de viver uma vida justa, uma vida reta, porque ele começou a olhar a vida dos outros. E aí entra a terceira parte da nossa mensagem. Primeiro, o Deus que é poderoso. Segundo, o homem que é frágil. E aí entra a coisa mais maravilhosa. O que, pastor? A Bíblia diz: mas os que esperam no Senhor, versículo de número 31, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Preste atenção, a primeira parte fala da grandeza de Deus, a segunda fala sobre a fragilidade do homem, e a terceira fala desse Deus poderoso interagindo com esse homem que é frágil, que se cansa, esse homem caído. Um Deus que é todo poderoso, que renova as nossas forças, aleluia. E eu quero declarar para você que esse Deus poderoso de Isaías 40 vai se encontrar com você e renovar as suas forças e te encher de poder para você vencer esse tempo que você está vivendo.
Seja em qual for a área da sua vida que você estiver cansado. Pastor, estou esgotado. Pastor, estou cansado. É tanta luta. É luta na minha família. É luta na minha vida financeira. É luta emocional. É luta lá no trabalho. É luta na empresa. Tem um Deus poderoso que pode renovar as suas forças. E Isaías 40 faz uma declaração maravilhosa no versículo de número 31. Diz que renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Preste atenção, a renovação que Deus está dizendo é: você vai ser renovado e você vai subir como uma águia. Você vai ficar forte. Olha, o animal escolhido para exemplificar a renovação de Deus na nossa vida. Aquilo que nos traz força, aquilo que vai nos deixar fortes. A renovação de Deus. Você não vai morrer no meio do caminho cansado, derrotado e frustrado, porque Deus vai renovar as suas forças e você vai continuar caminhando em direção àquilo que Deus tem para você. É isso que a Bíblia está dizendo, os que esperam no Senhor. Tem alguém aí na sua casa esperando no Senhor, meu amado? Glorifique a Deus aí, porque Deus vai renovar as suas forças. E sabe o que eu acho bonito? É porque no verso 29, no versículo de número 30, fala de nenhum vigor, fala de fatiga, fala de cansaço, mas o versículo 31 começa com uma conjunção de oposição, mas, está cansado, está caído, está derrotado, está passando por prova. Aí o versículo 31 diz, mas, e a conjunção mas, ela é uma conjunção de adversidade, ela vem para se opor à primeira parte de uma frase. Ela vem para se opor àquilo que primeiro foi dito e que agora vai mudar completamente. Há exemplo disso em Gênesis, no capítulo de número 50, versículo de número 20, a gente encontra um exemplo disso. Quando José diz para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O mais aparece para mudar a realidade, para dizer o contrário daquilo que primeiro foi dito em primeira instância numa frase. Em Lucas, no capítulo 22, Jesus usou esse recurso também. E ele diz: Pedro, Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por vocês. Tem um mais de Deus aí. O diabo está dizendo: vou destruir, mas Deus vai entrar para abençoar. O diabo está dizendo: vou acabar com tudo, mas Deus está dizendo: eu vou entrar para um novo tempo na sua vida. O diabo está dizendo: vai morrer cansado no meio do caminho, mas Deus está dizendo: eu vou entrar e vou te fortalecer, vou te ajudar nesse novo tempo. Você glorifique a Deus, meu amado, porque esse Deus poderoso de Isaías 40 vai interagir. E Deus usa como exemplo a águia. E o próprio Deus usa a águia como um exemplo de si mesmo. Deuteronômio capítulo 32, verso 11 e verso 12, como a águia desperta o do seu ninho, e se move sobre os seus filhos, e estende as suas asas, assim o Senhor o guiou, e não havia entre eles Deus estranho. Quer dizer que nosso Deus também é uma águia poderosa, que está estendendo as suas asas sobre nós. Por que como a águia? Porque a águia é um animal diferenciado. Sabia que a águia, no seu desconforto, ela descobre o seu potencial. A águia, no desconforto, ela descobre o seu potencial. As águias não constroem casas em lugares baixos. Elas se esforçam para levar recursos para as alturas, para construir as suas casas nos lugares mais altos. Nos lugares mais altos, elas criam os seus filhotes. Nos lugares mais altos, elas ensinam os seus filhotes a voar. Ela não tem medo do desconforto e do desafio, porque ela sabe que o que a diferencia é o desconforto, é o desafio que está adiante, revela o seu potencial. Eu li esses dias e achei interessante que na Nova Zelândia, 41% das aves na Nova Zelândia não voam. Pinguins, galinhas, aves pequenas, elas não voam e caminham livremente nos parques, e eles dizem que
o porquê disso, dizem o porquê disso, é porque naquela ilha existem pouquíssimos predadores, ou seja, quase não tem cobra, lagartos, aranhas, predadores de aves pequenas, quase não tem. Então, as aves se sentem seguras em ficar andando no chão, não se preocupam em voar, têm o potencial para voar, mas não voam, não usam o seu potencial, sabe por quê? Porque também não tem desafio. Os desafios nos extraem de nós, os desafios extraem de nós o melhor de Deus em nós, o nosso potencial. Não tenha medo do desafio, meu amado, não tenha medo desse momento, porque nesse momento Deus vai extrair o melhor de dentro de cada um de nós. O avião, quando está levantando voo, é melhor que o vento seja contrário, porque traz sustentação para as suas asas. Eu li uma pesquisa que fizeram, plantaram uma pequena floresta dentro de uma redoma de vidro, construíram uma grande redoma de vidro e plantaram árvores, porque eles queriam testar e proteger árvores e plantas de uma eventual catástrofe na terra. Eles queriam plantar árvores que pudessem sobreviver em lugares fechados. As árvores cresceram, eles cultivaram as plantas lá dentro, mas com o tempo eles começaram a perceber. Troncos de árvores e galhos de árvores começaram a aparecer rachaduras. E eles descobriram que as árvores começaram a rachar nos seus troncos e nos seus galhos por causa da ausência de vento e de clima contrário. Elas não conseguiram criar resistência. Por quê? Porque faltou aquele vento que bate, faltou aquelas grandes tempestades, e as árvores cresceram sem nenhuma resistência ao seu crescimento, e quando cresceram, começaram a rachar por si só. Às vezes, os ventos contrários que Deus permite na nossa vida, não é para nos destruir, é para nos fazer mais fortes, para que lá na frente a gente não venha rachar, não venha ser destruído. Eu quero dizer para você que tudo que você está enfrentando agora é Deus te fazendo mais forte. A águia também, ela tem uma característica interessante, que ela tem uma visão do futuro, uma visão privilegiada. Você sabe que a águia consegue avistar a sua presa, a sua caça, a quase 5 quilômetros de distância. Ela consegue ver longe, ela consegue enxergar a distância. Ou seja, não é só o que está pertinho, não é só o que está a um palmo do seu nariz, não. Enxerga o que está longe. E Deus, renovando as nossas forças, meu amado, vai nos fazer enxergar longe. Visão, que Deus te dê visão nesse tempo. Não fica olhando só para o agora, só para as notícias de agora, só para aquilo que o jornal está falando, só sobre morte. Não, dá uma olhada lá na frente. Deus vai fazer com que você perceba, veja, enxergue, tenha a visão daquilo que está lá na frente. E o que está lá na frente, pastor? Um tempo de vitória, um tempo de prosperidade, um tempo de bênçãos para a nossa vida. Terceiro, as águias também, elas têm um outro diferencial, elas têm apetite pelo novo. Águias não comem animais encontrados mortos à beira do caminho. As suas presas, ela caça, vivas. Ela tem apetite pelo novo, por comida fresca, diferente de alguns animais, que esperam algum outro animal morrer, para se aproveitar e ir lá, pegar aquele animal que já está morto há muitos dias, já está com mau cheiro, está fedendo, esses animais vão lá, para poder comer. A águia não, é caça fresca. Por quê? Porque ela tem apetite pelo novo. Quando Deus renova as nossas forças, aplicando esse princípio, Deus nos enche de apetite pelo novo, ou seja, nós não nos alimentamos daquilo que é velho. Um novo tempo, uma nova mensagem, uma nova promessa, uma renovação de Deus. Por isso que Deus está dizendo, eu renovo a sua força, como a águia, e você vai subir como a águia. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, apetite pelo novo. Isaías 43, 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eu vou fazer uma coisa nova. Eu li uma frase esses dias num livro, achei interessante, uma das maneiras
que eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, é quando a expectativa do futuro é maior do que a saudade do passado. Apetite pelo novo. Deus vai renovar as suas forças e você vai olhar para frente. Eu quero o que está diante de mim. O novo de Deus vai se manifestar na sua vida. As águias também têm uma outra característica, porque Deus escolheu a águia como símbolo dessa renovação desse novo tempo. As águias não permitem que as tempestades as paralisem. É a única ave que voa durante uma tempestade, que enfrenta a tempestade. A tempestade não impede o seu voo, meu amado. Enquanto as outras aves, ao perceberem uma tempestade, procuram um lugar para se abrigar. A águia enfrenta a tempestade, voa no meio da tempestade ou sobre a tempestade. Aliás, a águia, ela é capaz de usar a tempestade ao seu favor, usando o vento como sustentação para o seu voo e para as suas asas. A águia também tem uma outra característica. Águias, em tempos difíceis, fazem mudanças necessárias para melhorar. Você sabia que a águia, quando ela vai ficando mais velha, as suas unhas vão se encurvando, o bico vai encurvando, quase ao ponto de tocar embaixo, fazendo uma volta. E sabe, as suas penas vão ficando velhas. E sabe o que a águia faz diante desse tempo difícil? Ela não se deita para a morte. Ela procura uma renovação. Por isso que a Bíblia está usando esse exemplo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Por quê? Porque a águia é o símbolo da renovação. Porque ela, em tempos difíceis, ela faz o que for necessário, a mudança que for necessária para a sua sobrevivência, para melhorar. E os estudiosos dizem algumas coisas que a águia faz para se renovar. Primeiro, para renovar o seu bico, ela voa até uma rocha muito alta e lá, nessa rocha, ela bate o seu bico. Bate o bico na rocha para que esse bico velho caia e nasça um novo bico. Dizem também que para que ela se livre das suas penas, ela usa 2 recursos. O primeiro, ela mesma arranca as suas penas com seu bico, ou ela vai até o mar, dá um voo muito alto e desce, e bate na água e dá um mergulho. O impacto do seu corpo na águia faz com que aquelas penas velhas fiquem. Aquele mergulho, que para muitos seria mortal, para ela é para tirar o velho, e ela sai viva do outro lado e novas penas vão nascer. Ou seja, a águia, ela se retira durante um tempo de adversidade, mas ela vai voltar melhor. E eu quero dizer para você que durante esse tempo, meu amado, receba essa palavra profética em nome de Jesus. Depois desse tempo, você vai ficar melhor. Você vai voltar melhor. Nós vamos voltar mais fortes. A DEVEC do Brasil e em Portugal, receba essa palavra que é profética. Nós vamos voltar melhores. Deus vai fazer coisa grande. Vamos voltar renovados. E aqueles que estão contando com a decadência da igreja, verão uma igreja poderosa nascendo, verão uma igreja poderosa saindo lá na frente, de cabeça erguida, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu concluo dizendo isso. No versículo de número 31 diz: renovarão as suas forças, subirão, correrão, caminharão. Preste atenção, tudo a ver com um movimento em direção à vitória. Renovados, nós vamos subir, nós vamos correr, nós vamos caminhar, ninguém vai ficar parado, nós vamos nos movimentar. E eu encerro dizendo isso aqui sobre a águia, que eu achei muito interessante. Até para morrer, as águias são extraordinárias. E eu ouvi alguém fazer essa pergunta e eu achei interessante. E eu mesmo já fiz essa pergunta algumas vezes para algumas pessoas. Quem já viu a carcaça de uma águia morta na beira de uma estrada? Na beira do caminho? Quem aqui já viu o corpo de uma águia caído? E todas as pessoas que eu perguntei, nenhuma delas disse: não, eu já vi uma águia morta assim caída na beirada do caminho. Ninguém. Eu ainda não encontrei ninguém que tenha encontrado o corpo de uma águia
Já viram galinha morta na beirada do caminho? Tatu, veado, passarinho pequeno, rolinha, pardal. Já viram outros animais? A águia não. E eu andei lendo sobre isso e eu descobri que as águias, até para morrer, elas são extraordinárias. Sabe por que a gente dificilmente vai encontrar no chão, assim, na beira de uma estrada, uma águia morta? Porque até para morrer elas morrem no alto. Elas vão, quando sua vida está acabando, elas vão mais alto que elas podem, vão para o alto de uma rocha, para o alto de um monte, e lá elas morrem. Por isso que a gente não consegue ver. Por quê? Porque a águia ela é extraordinária até no tempo da sua morte. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Meu irmão, receba essa palavra profética. Vem um tempo de bênção para a tua vida. Seja renovado em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Graças a Deus, a palavra que muda e que transforma a nossa vida. Tenho certeza, eu concordo com a palavra ministrada sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que a bênção de Deus esteja estendida sobre você e repita, por favor, em nome de Jesus, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha casa. Que assim seja, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor livre a nossa nação, não apenas dessa pandemia, mas livre do caos social, do caos político, e que venha tempos de bênção e prosperidade sobre a tua casa, a tua vida e o Brasil, e que você seja instrumento para a glória de Deus. Deus te abençoe, a mão de Deus esteja sobre você. Amanhã, quarta-feira, nós temos aqui a transmissão do trabalho das Mulheres Vitoriosas. Quinta-feira, o nosso pastor, eu até disse que ia pregar, mas eu vou deixar para pregar domingo, 18h30. Nessa quinta-feira é o pastor Anderson, da nossa igreja em Natal, que vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. E sábado, o trabalho jovem. Domingo de manhã, nós temos 10 horas da manhã o culto de ensino e 18h30 a transmissão do culto. E eu vou estar ministrando no domingo. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, amém e amém.